Nós estamos de volta com Você Pode Ser Feliz, e aí a gente incentivou no intervalo, na saída, para que cada um de nós pudéssemos pegar o nosso livro das 24 Horas da Paixão. Os meninos estão mostrando para vocês este material em que a gente está vivendo a mística de contemplar como foram as últimas horas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Você, querido sócio, telespectador, que está vivendo essa espiritualidade, essa mística junto conosco, é um momento da gente silenciar um pouco o coração, da gente parar um pouquinho a rotina do que a gente vem fazendo aí dentro de casa, né? Ou alguns que podem no trabalho fazer essa pausa, se não escuta a gente aqui também, para a gente poder meditar. É um espaço também, se você tiver uma velinha em casa, a gente sempre tem uma, né? Por mais simples que seja, acender, botar em cima da mesa e criar um ambiente interno. Nós não estamos fazendo uma leitura, como se fosse um livro que a gente abre e lê. A gente está rezando. A gente está colocando uma intenção. Eu estou, desde segunda-feira, com uma formiguinha aqui para falar um negócio que eu acho que é importante. A linguagem que a gente está lendo é uma linguagem muito apropriada à época, né? Século XIX, né? Uma linguagem que às vezes pode ser que não seja tão compreensível para a gente num primeiro momento, mas eu acho que é interessante falar que, por mais que você tenha alguma dificuldade, simplesmente seja fiel no ato de colocar-se em oração. Tá? E depois a gente pode buscar os recursos até de um dicionário, até de perguntar para alguém para nos ajudar. Acho que isso é muito importante, né, Padre Air? Claro, sem dúvida, porque às vezes o que a gente esquece que é a ação do Espírito Santo que faz a oração acontecer, não é? Nós proferimos palavras, mas de fato quem age é Deus, né? É o Espírito Santo que age em cada um de nós. Então, gostei dessa observação da Simone, porque às vezes algumas palavras podem ser difíceis, mas difíceis para a nossa compreensão, mas para a compreensão de Deus, jamais. Nós vamos apresentar aqui alguns pedidos, mesmo sabendo que a gente não faz pedido, é um ato de agradecimento, né? Essa oração que nós fazemos, né? A hora que nós fazemos. Mas a gente quer lembrar a você que todos os dias aí, sintonizados conosco, envie o seu pedido de oração. Então eu vou colocar aqui na urna os nomes, colocar até alguns pedidos, falar alguns pedidos, como da Maria José Alves dos Santos, ela é de Itupiranga, lá no Pará, e ela pede oração pela sua saúde, pela sua família. A Silvana Teixeira Fernandes, ela é de Bauru, no interior de São Paulo, pede pelos aniversariantes do mês, que são Maria José Silva, Tereza, Nicanor Teixeira e também por toda a sua família. A Vera Lúcia da Rosa Paza, ela é de Tramandaí, no Rio Grande do Sul. Ela pede pela restauração da sua saúde e também ela pede a graça de um emprego para ela. O José Renê de Castro, de Três Corações, em Minas Gerais, pede pela cura das vistas, né, dos olhos de Vanessa, filha da amiga dona Diana, e também por todos da sua família. E também o Marcos Túlio de Vasconcelos Ramos, ele é de Teresópolis, no Rio de Janeiro, ele pede pela cura e libertação, pela conversão, e também pede por um trabalho para ele, também pede pela sua situação financeira. É sempre muito bom a gente lembrar os pedidos que são feitos, não é? Isso, e hoje a gente, desculpa até aqui. eu não apresentei no primeiro momento, mas nós temos o grupo de Mães Mônicas, aqui de Valinho, Mães Mônica, e a gente tem a Marcela, que é a nossa colega de trabalho, né, Marcela? Ontem também a gente tinha uma colega, infelizmente eu até peço desculpas, eu não falei sobre ela, que não era apenas o grupo das Mães Mônica, mas também alguns amigos e colegas nossos que estão vivendo na sua vida privada, na sua família, a meditação das 24 horas. E assim a gente pode dar início então à nossa oração. Isso aí. Vamos então rezar com o coração contrito, de fato, lembrando que são palavras que saem da nossa boca, proferidas pela nossa boca, mas acolhidas e já amadas por Deus. A oração de preparação para as 3 horas da agonia no horto do Getsêmani. Ó meu Jesus, divino Redentor, leva-me contigo e com os teus 3 caros apóstolos para assistir à tua agonia no horto do Getsêmani. Advertido pela doce repreensão que tu deste a Pedro e aos outros discípulos adormecidos, quero vigiar ao menos 1 hora contigo no Getsêmani. Quero sentir ao menos uma dilaceração do teu coração agonizante, um hálito da tua respiração aflita. Quero fixar o meu olhar sobre o teu rosto divino e contemplar como empalidece, perturba-se, angustia-se e se curva até o chão. Ó meu Jesus sofredor, vejo agora com a tua pessoa, como a tua pessoa vacila de um lado para outro e por fim cai. Como as tuas mãos endurecidas se entrelaçam.
Começo a ouvir os gemidos, os gritos de amor e de dor incompreensíveis que elevas ao céu. Ó meu Jesus agonizante no horto do Getsêmani, nesta hora em que te faço companhia, faz correr sobre mim um rio, uma aspersão daquele adorável sangue que corre, como torrentes, de todos os teus membros adoráveis. Ó rio do sangue preciosíssimo do meu sumo bem, que agonizas por mim, que eu te sorva, te beba até a última gota, e contigo aspire e beba um gole ao menos do cálice amargo do dileto, e partir-se o meu coração e sinta dentro de mim as dores do seu divino coração. Antes, sinta partir-se o meu coração pelo arrependimento de ter ofendido o meu Senhor, que por mim passa por uma agonia de morte. Ah, meu Jesus, dá-me a graça, ajuda-me a sofrer, a suspirar e a chorar contigo, ao menos uma só hora no Jardim das Oliveiras. Ó Maria, Mãe dolorosa, faz-me sentir a compaixão do teu coração trespassado por Jesus agonizante no Getsêmani. Amém. Amém. 7ª hora, a 3ª hora da agonia no horto do Getsêmani. Quem tem esta edição do meu livro é a página 67. Meu amável Jesus, o meu coração já não aguenta. Olho para ti e vejo que continuas a agonizar. O sangue escorre de ti em excesso, no corpo inteiro, e com tamanha abundância que, não suportando mais estar em pé, cais numa poça. Ó meu amor, o meu coração se despedaça ao ver-te tão frágil e cansado. O teu adorável rosto e as tuas mãos criadoras apoiam-se no chão e mancham-se de sangue. Parece-me que aos mares de iniquidade que as criaturas te mandam, tu queres fazer corresponder rios de sangue, para fazer com que estas culpas sejam afogadas e assim dar a cada um o rescrito do teu perdão. Mas por favor, ó meu Jesus, ergue-te. É demasiado o que padeces. Já é o suficiente o teu amor. E quando parece que o meu amável Jesus morre no seu próprio sangue, o amor dá-lhe nova vida. Vejo-o movimentar-se com dificuldade. Levanta-se e, impregnado de sangue e lama, parece que deseja caminhar. Sem forças, arrasta-se arduamente. Minha doce vida, deixe que te carregue meus braços? Porventura, vais te encontrar com os teus queridos discípulos? Mas quanta dor invade o teu adorável coração, quando os encontra de novo adormecidos. E tu, com voz fraca e trêmula, chama-os. Meus filhos, não durmais. A hora está próxima. Não vedes que estou arrasado? Por favor, ajudai-me. Não me abandoneis nestas horas extremas. E quase vacilante, estás prestes a cair perto deles. Entretanto, João estende os braços para apoiar-te. És tão irreconhecível que, se não fosse pela suavidade e doçura da tua voz, não te teriam reconhecido. Depois, recomendando-lhes a vigília e a oração, retornas ao horto, mas com uma segunda ferida no coração. Meu bem, nesta chaga, vejo todas as culpas das almas, que não obstante as manifestações de teus favores em dádivas, beijos e carícias, nas noites da provação, esquecendo-te do teu amor e dos teus dons, ficam como entorpecidas e sonolentas, perdendo assim o espírito de oração contínua e de vigília. Porém, meu doce Jesus, é verdade que, depois de tê-lo visto e saboreado os teus dons, é preciso muita força para permanecer sem eles e resistir. Só um milagre pode fazer com que tais almas resistam à prova.
Por isso, enquanto tenho piedade de ti por estas almas, cujas negligência, leviandades e ofensas são as mais amargas ao teu coração, peço-te que, se elas chegarem a dar um só passo que possa te desagradar, ainda que minimamente, os rodeie com tanta graça, a ponto de aprisioná-las, para que não percam o espírito de oração contínua. Meu amável Jesus, enquanto retornas ao horto, parece que já não aguentas. Elevas ao céu o rosto repleto de sangue e de terra e repetes pela terceira vez: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Pai Santo, ajuda-me. Tenho necessidade de alívio. É verdade que, devido às culpas que assumi sobre mim, me tornei repugnante, desagradável, o último dentre os homens perante a tua majestade infinita. A tua justiça está indignada comigo. Mas olha para mim, ó Pai, ainda sou teu filho, que formo uma só coisa contigo. Ó Pai, tem piedade de mim, ajuda-me, não me deixes sem conforto. Além disso, parece que ouço, ó meu doce bem, que pede socorro à querida mãe. Doce mãe, abraça-me como me abraçavas quando eu era criança. Dá-me aquele leite com que me amamentavas, para me restabelecer e aliviar as amarguras da minha agonia. Dá-me o teu coração, que era toda a minha felicidade. Minha mãe, Madalena, estimados apóstolos, todos vós que me amais, socorrei-me e confortai-me. Não me deixeis sozinho nestes momentos extremos. Todos vós, fazei uma coroa ao meu redor. Concedei-me como conforto a vossa companhia e o vosso amor. Jesus, meu amor, quem pode resistir ao ver-te nesses extremos? Qual coração será tão insensível assim, que não se dilacere ao ver-te tão afogado em sangue? Quem não derramará torrentes de lágrimas amargas ao escutar tuas palavras dolorosas que pedem auxílio e conforto? Meu Jesus, consola-te. Vejo que o Pai te envia um anjo para confortar-te e assistir-te, para que saias deste estado de agonia e possas entregar-te às mãos dos judeus. E enquanto estiveres com o anjo, eu girarei pelo céu e pela terra. Tu me permitirás tomar deste sangue que tu derramaste, a fim de que possa dá-lo a todos os homens, como penhor de salvação de cada um, e levar-te como conforto, e retribuir com os seus afetos, palpitações, pensamentos, passos e obras. Minha Mãe Celeste, venho a ti para irmos juntos a todas as almas, dando-lhes o sangue de Jesus. Querida Mãe, Jesus quer ser confortado, e o maior alívio que lhe podemos dar é levar-lhe almas. Madalena, acompanha-nos. Todos vós, anjos, vinde ver como Jesus está arrasado. Ele deseja receber o conforto de todos, e tanto é o abatimento em que se encontra, que não rejeita ninguém. Meu anjo da guarda, preceda-me. Dispõe as almas que devem receber este sangue, a fim de que nenhuma gota permaneça sem o seu copioso efeito. Minha mãe, depressa giremos. Vejo o olhar de Jesus que nos acompanha. Ouço os seus constantes soluços que nos impelem a cumprir depressa a nossa tarefa. Ó Mãe, depois dos primeiros passos, já nos encontramos à porta das casas onde repousam os enfermos. Quantos membros dilacerados, quantos sob a atrocidade dos espasmos, irrompem em blasfêmias e procuram privar-se da própria vida.
Outros são abandonados por todos e não tem quem lhes ofereça uma palavra de conforto e os cuidados essenciais, e por isso maldizem e se desesperam ainda mais. Ah, ó Mãe, ouça os soluços de Jesus. Vê retribuídas com ofensas as suas mais queridas predileções de amor, que fazem padecer as almas para torná-las semelhantes a si. Por favor, ofereçamo-lhes o seu sangue, a fim de que lhes dê as ajudas necessárias e com a sua luz faça compreender o bem que se encontram no sofrimento e na semelhança que adquirem de Jesus. E tu, minha mãe, põe-te perto deles, e como mãe afetuosa, toca com as tuas mãos maternas os seus membros doentes, toma-os nos teus braços, alivia as suas dores, e do teu coração derrama torrentes de graças sobre todos os seus sofrimentos. Faz companhia aos abandonados, consola os aflitos, a quem não dispõe dos meios necessários. Dispõe almas generosas para socorrê-los, a quem se encontra sob a atrocidade dos espasmos. Suplica trégua e repouso, para que aliviados possam suportar com mais paciência quanto Jesus lhes dispuser. Giremos ainda e entremos nos quartos dos agonizantes. Minha mãe, que terror! Quantas almas estão para cair no inferno? Quantos, depois de uma vida de pecado, querem provocar a derradeira dor àquele coração tantas vezes ferido, coroando o último suspiro num ato de desespero? Muitos demônios estão ao redor das almas, lançando em seus corações o terror e o assombro dos juízos divinos. Assim, dão o último assalto a fim de conduzi-las ao inferno. Gostariam de desprender chamas infernais para nelas envolver as almas, e desta maneira não darem lugar à esperança. Outros, presos às coisas da terra, não conseguem resignar-se e dar o último passo. Ó Mãe, estes são os últimos momentos e eles têm muita necessidade de ajuda. Não vês como tremem, como se debatem entre os espasmos da agonia, como pedem socorro e piedade? Para eles a terra já desapareceu. Santa Mãe, põe a tua mão materna em sua fronte gélida, acolhe seus últimos anseios. Conceda-nos o sangue de Cristo a cada um dos agonizantes, e assim, afugentando os demônios, dispõe todos eles à recepção dos últimos sacramentos e a uma morte santa. Para seu conforto, demos a eles as agonias de Jesus e os seus beijos, as suas lágrimas, as suas chagas. Desatemos os laços que os conservam ligados. Façamos com que todos ouçam a palavra do perdão e lancemos esta confiança no coração, a ponto de fazer com que se lancem nos braços de Jesus. Quando Jesus os julgar, irá encontrá-los cobertos com o seu sangue, abandonados em seus braços, e a todos dará o seu perdão. Andemos ainda, ó Mãe, o teu olhar materno, olhe com amor a terra e mova a compaixão de tantos pobres criaturas que têm necessidade deste sangue. Minha Mãe, pelo olhar indagador de Jesus, sinto-me impelido a correr, porque Ele quer almas. Ouço seus gemidos no fundo do meu coração, que me repetem: meu filho, dá-me, ajuda-me, dar-me as almas. Mas vê, ó Mãe, como a terra está repleta de almas que estão prestes a cair no pecado. E Jesus desata em lágrimas ao ver o seu sangue padecer novas profanações. Seria necessário um milagre para impedir a sua queda. Por isso, ofereçamos a Ele
a elas o sangue de Jesus, para que encontrem nele a força e a graça para não caírem no pecado. Mais um passo, ó Mãe, e eis algumas almas que já caíram na culpa e desejariam uma mão para erguê-las. Jesus as ama, mas olha para elas com terror, porque estão maculadas, e sua agonia torna-se mais intensa. Ofereçamos a elas o sangue de Jesus, para que encontrem nele a mão que os levante. Vê, ó Mãe, são almas que têm necessidade deste sangue, almas mortas para a graça. Ó, como é deplorável o seu estado! O céu olha para elas e chora de dor. A terra as observa com desprezo. Todos os elementos estão contra elas e gostariam de destruí-las, pois são inimigas do Criador. Ó Mãe, o sangue de Jesus contém vida. Ofereçamos também a elas, a fim de que ao seu toque estas almas ressurjam mais belas, a ponto de fazer sorrir todo o céu e toda a terra. Nós vamos parar a nossa oração nesse parágrafo, porque na segunda-feira nós daremos continuidade aqui no programa Você Pode Ser Feliz e a gente pede para que você acompanhe. Por isso que é bom sempre reservar essa página, lembrar, melhor Isso. guardar essa página 71, porque na segunda-feira, não é? A gente retoma. Dá-se início. Mas você que está acompanhando, que tem o seu livro aí, na página 54 nós vamos fazer agora a nossa oração de agradecimento desse momento, dessa primeira parte dessa oração. Você viu que bonito e que ricas são as expressões que nós ouvimos aqui, que nós lemos aqui, que vai de fato ao encontro. Eu estava meditando aqui, de fato essas palavras que é um colóquio, né, um encontro, né, de Luísa Picarreta com Jesus, assim, a maneira como as coisas vão se dando, né? Colocar-se naquele lugar, é isso que a espiritualidade nos ajuda, colocar-nos no lugar daquele que de fato se coloca diante de Jesus e faz de fato essa oração ser de fato um momento de prece mesmo, não é? Ou então na página 54, a nossa oração de agradecimento. Oração de agradecimento para depois de cada hora de agonia no horto do Getsemane. Ó meu docíssimo Senhor, eu te dou graças, porque te dignastes ter-me em tua companhia por um momento, na tua tremenda agonia no horto. Ai, ó meu bom Jesus, como foi pouco o conforto que pudesse encontrar em mim, mas o teu amor infinito e a superabundância da caridade de teu piedoso coração levam-te a encontrar alívio, mesmo no mínimo ato de compaixão que a criatura te demonstra. Nunca mais se apagará da vista a tua adorável pessoa a tremer, abatida, humilhada no pó e toda coberta de suor, de sangue, no horror profundo do Getsemane. Ó Jesus, experimentei que estar contigo no sofrimento, sentir também uma gota da amargura angustiante do teu divino coração, é a maior sorte que se pode ter sobre esta terra. Ó Jesus, com generosidade renuncio às coisas terrenas e passageiras. Só quero a ti, ó meu Senhor, oprimido, sofredor e aflito. Do horto ao Calvário, quero fazer-te fiel e doce companhia. Ó Jesus, faz-me prender e comparecer contigo aos tribunais. Faz-me tomar parte nos ultrajes, nos insultos, nos escarros, nos socos com os quais teus inimigos te cobrirão. Conduz-me contigo de Pilatos a Herodes e de Herodes a Pilatos. Prende-me contigo à coluna e faz-me sentir uma parte de teus flagelos. Jesus, dá-me alguns dos teus espinhos para que eu me trespassem. Faz com que eu seja condenado contigo a morrer crucificado. Tu, como vítima de amor por mim, e eu, como tua vítima de expiação por meus pecados. Dá-me a sorte do Cirineu para te seguir até ao Calvário, e ali faz com que eu seja pregado sobre a cruz e contigo agonize e morra.
Ó Mãe dolorosa, que me ajudaste a ter compaixão de Jesus, agonizante no horto, ajuda-me a estar contigo, crucificado sobre a mesma cruz de Jesus, e saber oferecer-lhe as mais dignas reparações com os próprios méritos da sua paixão e morte de cruz. Amém. Amém. Muito obrigada a todos que estão rezando conosco, obrigada a vocês aí de casa. E nós gostaríamos de exibir algumas fotos de pessoas que estão rezando, né, que estão em unidade conosco, só que é uma característica muito especial, porque estão na África, né? Então, Nossa, que a legal. gente tem as fotos da Diocese de Pemba, em Moçambique. Então, a gente está fazendo essa unidade, né, gente? Ultrapassa a fronteira. Aliás, na dimensão da fé não existe fronteiras, né? A gente está em todos os cantos, a gente está fazendo acontecer o Evangelho, a Palavra de Deus e fazendo com que Jesus seja mais conhecido e amado. Eu gostei muito de ver essa foto aí, porque nós temos missionários, né, lá na Diocese de Pemba, na África, e eu fico feliz com isso. E é bom a gente enfatizar que a foto que nós estamos vendo é do Padre Fonseca. Ele é da Diocese de Pemba, em Moçambique, lá na África. Ele esteve aqui na associação. Aliás, tem mais um adendo importante que talvez a gente não saiba, mas o Padre Fonseca está na mesma diocese em que tem as Irmãs de São José de Chambéry, da congregação da Irmã Luísa. E eles foram muito dizimados na época dos grandes temporais que teve lá. Foi muito sofrido, mas o Padre Fonseca levou para lá as 24 horas da paixão, junto a este povo batalhador, sofredor, e que muitas vezes, pelos olhos do mundo, é tão julgado e é tão desprezado. É o Jesus que continua sofrendo até hoje, né? Nas milhares de pessoas que o amam e o seguem, né, Padre? Sem sombra de dúvida. Né? É importante que as pessoas que têm em casa também podiam mandar suas fotos, Sim, né? Eu também tive essa ideia. Você que está aqui acompanha com a gente, por exemplo, peça alguém para tirar foto, você mesmo faz uma selfie. Faz uma aí, fotinho se você sua mesmo. conseguir, né? Eu sou meio atrapalhado com selfie, mas valeria a pena, viu? Manda para a gente aqui, logo após nosso momento de oração, da hora que nós rezarmos, a gente põe a sua foto aqui no ar com os nossos irmãos aí de Pemba, lá em Moçambique. É isso. A Legal. gente agradece todo mundo, né? Toda a disponibilidade destas mães trabalhadoras que estão aqui também e de vocês aí de casa. E a gente vai sair para um rápido intervalo. Será que consagrar-se a Nossa Senhora é bom, Padre? Eu tenho as minhas dúvidas, porque eu acho que é certeza. Acho que é certeza que deve se consagrar a Nossa Muito Senhora. bem, é o nosso tema de hoje. A gente vai para um rápido intervalo, depois a gente volta falando desse assunto. Liga 19 3871 9620, manda um WhatsApp e participa. Isso aí.